todos. Estamos aqui no último dia da 25ª Semeagri, a Engenharia Agrícola em prol da sustentabilidade. E, primeiramente, gostaríamos, nós do PET, junto com a comissão organizadora e com a coordenação de curso de Engenharia Agrícola da UFLA, parabenizar a todos os profissionais, professores e estudantes da Engenharia Agrícola pelo dia 27 de outubro, o Dia Nacional da Engenharia Agrícola. É com extrema honra e privilégio que nós recebemos aqui a equipe da Raizen, né, sendo representada principalmente pelo Gustavo. Então, vou passar a palavra para eles se apresentarem um pouquinho para a gente e para começarmos, darmos início a essa primeira palestra. Obrigado, Maria Luísa. Obrigado a todos. Obrigado a Júlia pelo convite. Obrigado a vocês por ceder esse convite para a gente. Aqui é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou aqui junto com o time hoje, a Michele Spadoni, o Rafael Souza, que são também aqui do time nosso aqui de inovação e oferta sustentável. O Marcelo também é estagiário aqui na Raizen, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês, gente. E assim, eu entendo que o quanto é importante são esses momentos, assim, né? Começando aqui também um pouco do bate-papo com vocês, eu queria falar um pouquinho no início aqui um pouquinho da minha trajetória também, que eu acho que é importante. E quando eu comecei a minha carreira, primeiro eu fiz engenharia florestal, né? Fiz engenharia florestal na Federal do Paraná. Isso tem bastante tempo, então desde 90, entrei em 94, então faz um bom tempinho. Mas numa dessas semanas de estudos, semelhante ao que a gente está fazendo aqui hoje, eu visitei uma empresa no Espírito Santo. Eu fui fazer uma semana que a gente viajava e conhecia várias empresas, vários profissionais, áreas e tudo mais. E numa dessas viagens, eu conheci uma empresa no qual eu me apaixonei e falei, um dia eu quero estar aqui, né? E aí, nessa trajetória, surgiu a oportunidade de fazer um estágio. Minha faculdade estava migrando para um lado, que era a indústria moveleira, e de repente eu caí para fazer estágio na área de meio ambiente. Eu falei, poxa vida, eu nunca não tinha dedicado nada disso da minha faculdade para a área de meio ambiente, mas surgiu a oportunidade em meio ambiente. E lá eu fui. Então abracei, era para ser um estágio de um mês, fiquei 10 anos trabalhando no Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais na área, né, no setor de celulose. Então, mas tudo começou numa visita. E é algo semelhante aqui. Então, eu dou muito valor para isso e acho que é muito importante para quem está nessa trajetória de acadêmica, né, e depois migrar para a vida profissional é fundamental. E é nesses momentos que desperta na gente determinadas, né, coisas que depois a gente vai entender mais para frente como é que elas se juntam e a gente acaba fazendo a nossa vida profissional. Trabalhei lá por 10 anos, depois vim para, em 2010, eu vim para Piracicaba, trabalhar na Cosan, e aí em 2011 virou, né, se tornou a Raizen. Mas de fato foi um ano assim, foi uma virada bem interessante na minha vida profissional, porque eu estava indo para um lado, né, sempre de celulose, e de repente eu falei, pô, tem uma oportunidade no setor sucroenergético, abracei mais esse desafio e até então, até hoje estou aqui. Especificamente eu trabalho na área de negócios, chamada de negócios agrícolas, e na coordenação especificamente de inovação e oferta sustentável. Então a gente olha para os nossos produtores de cana, eu vou falar um pouquinho mais para frente na apresentação, mas é como a gente leva uma oferta de valor para esses nossos produtores, tá? E Rafa, se quiserem se apresentar também, fiquem à vontade. Então, oi aí. Bom, eu puxo aqui então, pessoal, prazer. O Gus vai tocar a maior parte da reunião. Estou aqui muito para prestigiá-lo. E assim, mas também agradeço o convite. Meu nome é Rafael, sou do time do Gustavo. Estou no time do Gustavo aí acho que vão completar 6 meses. E a gente tem esse desafio aí. O Gustavo vai trazer muito mais detalhes, mas de acompanhar a nossa cadeia de fornecimento de cana e avançar aí no que diz respeito a evoluir a cadeia, desenvolver os fornecedores
e desenvolver também a nossa relação de longo prazo que a gente tem com eles. Mas é isso aí, o Gustavo vai dar uma aula aqui para vocês agora. Valeu. Boa, Rafa. Gente, prazer, meu nome é Michele. Bom, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer aí o convite, especialmente da Júlia, que nos convidou. Júlia, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. A gente se animou já de cara, né, Júlia? Não, é uma honra sempre estar com vocês e conseguir conversar um pouquinho, contar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo por aqui. E a gente espera que vocês aproveitem bastante. Acho que aqui é uma troca, né? O Gustavo vai dar uma aula para vocês mesmo, ele é nosso mestre aqui, tá, gente? Eu estou na Raizen há 10 anos também, mas, enfim, o Gustavo é o nosso mestre, vocês estão em boas mãos, ele vai passar um pouquinho para vocês. Eu acho que, assim, a gente pode trocar, né, Gustavo? Vocês podem ir fazendo perguntas aqui no meio, acho que é mais gostoso se for um bate-papo. Então, fiquem à vontade. Eu concordo, Obrigada. eu prefiro também. Fiquem à vontade a qualquer momento aí de interromper. E tem vários colegas de Lavras que formaram em Lavras, hoje tem alguns que trabalham aqui na Raizen, mas no setor também, no setor de celulose, também tem vários colegas que formaram em Lavras, então Lavras também faz parte aqui da minha história, assim, profissional, porque vários desses profissionais cruzaram o caminho também, a gente cruzou o caminho ainda, nesses 20 e poucos anos aí. Mi, vamos projetar? Vamos lá, eu vou começar aqui com o vídeo, né, da Raizen, só para vocês conhecerem um pouquinho, né? Vamos lá. Já estão vendo minha tela? Tá carregando. Tá. Foi? Acho que agora foi. Dá um play. Vamos lá. Peraí. Quando olhamos em volta, muito do que vemos foi definido pela humanidade, o que nos provoca a repensar e recalcular rotas em direção ao destino que nos move, redefinir o futuro da energia. Muito além do que entregamos, é sobre a energia que carregamos por dentro. Afinal, somos feitos de ação, energia em movimento. Não nos tornamos o que somos do dia para a noite. Produzir e comercializar produtos que movem o mundo é o que nos fez e faz Raizen, uma empresa integrada, referência global em bioenergia. A partir da cana, geramos biocombustíveis, bioeletricidade, bioprodutos, além de outros produtos e serviços que fazem parte do que acreditamos ser o presente e também o futuro da energia. Como será o posto que hoje abastece nossos veículos? Como consumiremos energia elétrica em nossas casas? Como seremos parte da descarbonização do planeta? Do campo ao posto, da indústria à residência, da palavra ao algoritmo, de pessoas para pessoas. Vivemos próximos do dia a dia das pessoas, inquietos com nosso papel social, desafiando tecnologias, repensando a mobilidade e nos dedicando a entender cada vez mais as necessidades individuais e coletivas, sejam elas do nosso time, parceiros ou clientes. Sempre em frente, avançamos como protagonistas da transição energética, impactando o mundo. Com uma cultura forte, que dá orgulho e constrói o longo prazo. Um ecossistema integrado, que se retroalimenta para entregar soluções únicas e tecnologias avançadas, que impulsionam a inovação em energia limpa. E quando achamos ter todas as respostas ou perspectivas, fazemos questão de nos perguntar: como ir além? Assim, todos os dias, seguimos redefinindo o futuro da energia. Obrigado, Mi. Vou colocar na apresentação, a gente vai... E, gente, fique super à vontade para
fazendo pergunta, tá? Quero aprender com vocês também, então o bate-papo é a gente trocar ideia e aprender juntos. Mas aqui a gente vai trazer um pouco mais uma visão da Raizen, falar um pouco mais dos números, depois a gente fala um pouco mais de sustentabilidade, ESG, e aí entra especificamente no tema aqui principal, que a gente vai falar sobre o programa Elo, né? Como a sustentabilidade acontece na prática, né? Dos nossos negócios agrícolas, na nossa cadeia produtiva de cana, tá bom? Pode passar. Bom, a Raizen, ela tem, né, 35 parques de bioenergia, vou falar um pouquinho mais para frente ali também como é que a gente entende um parque de bioenergia. Antigamente a gente chamava de usina, né? Agora com a aquisição da Biosev, a gente já alcançou aí 35 parques de bioenergia. Estão concentrados no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, mas a nossa abrangência como empresa, como a Raizen atua no Brasil todo e de forma geral, né, no globo, né, no planeta, mas especificamente aqui no Brasil a gente tem 70 bases de distribuição, 69 bases de aeroportos, né, distribuição de combustível, tá, gente? Quando eu falo distribuição, é distribuição de combustível, 60 bases em aeroportos também para abastecimento de combustível, mais de 7 mil postos, né, da marca Shell. A Raizen é licenciada, tem a licença de utilização da marca Shell no Brasil. 4 escritórios administrativos e mais de 1.200 lojas de conveniência, Shell Select e os mercados de proximidade da Auchan, que a gente está também tendo uma abrangência grande aqui, uma implantação no Brasil. Em números gerais de números são esses, mas aqui entrando um pouco mais no detalhe de como é que é o sistema, como é que é o nosso sistema integrado, ecossistema integrado, né? A gente fala que tem um modelo único de negócio, porque a gente vai do campo, como vocês viram no vídeo, até o cliente final. Então passa por tudo. No campo, onde a gente produz a cana, e com a cana a gente produz o etanol, o açúcar, mas a gente também tem uma pegada muito forte em renováveis, né? Então entrando com energia solar, energia, né, de fato renovável, bioprodutos, biocombustíveis, e aí entra, quando a gente fala biocombustível, etanol de primeira e segunda geração, a gente tem uma planta também de segunda geração de etanol. Então, como antigamente a gente falava de usinas, porque ela fazia açúcar e etanol, né, basicamente. Quando a gente fala de um mercado muito maior, um portfólio de produtos muito maior, a gente chama agora de parques de bioenergia. Então a gente atua na cadeia como um todo, mas aqui, como eu falei no início, é da ponta do campo até o cliente final, no posto de combustível, no mercado de proximidade, né, nas lojas de conveniências e tudo mais. Então é um aspecto bem amplo, né, de atuação. E entrando especificamente nesse tema ESG, nessa sigla, que tentamos falar muito de sustentabilidade, ESG e sustentabilidade estão, obviamente, muito ligadas, né? A Raizen, ela entende como que é um fator-chave de sucesso do negócio, esse aspecto de ESG, né? E a gente, para redefinir o futuro da energia, a gente tem que olhar para isso, não pode deixar de olhar todos os aspectos sociais, ambientais, econômicos e de governança. Tem que ter um olhar bem ampliado para esses aspectos, para que a gente possa, obviamente, os nossos negócios serem sustentáveis. Então, não tem como olhar para o presente e para o futuro sem olhar, obviamente, para os aspectos de sustentabilidade e ESG. Isso está no nosso DNA, está na nossa raiz, e é isso que a gente pratica, prega e pratica no dia a dia. Então, a gente tem que fazer a diferença, não só a diferença nos negócios, mas a diferença também para a sociedade, né? A gente tem que também ter obviamente, um olhar para o todo. E aqui, como é que a gente também, né, olha para isso, né? Vou aprofundar um pouco mais e entrar um pouco mais no detalhe, mas obviamente a gente tem que ter uma visão, como eu falei, integrada, né? De ter um olhar do todo, considerar esses fatores, né, de critérios ambientais, sociais, de governança. A gente tem um potencial enorme para a geração de energia limpa. Então a gente estava, como eu falei antes, a gente falava muito antes do etanol, do açúcar, agora a gente fala de outras
de outras formas, né, de energia. A gente tem que, obviamente, como empresa, e isso olhando também o ESG não é só olhar para o aspecto, né, social-ambiental, olhar de governança, mas de resultado também, né, o econômico também está junto. Então, é uma empresa privada. A empresa privada tem que, né, como qualquer outra empresa, também tem que ter resultado. E, obviamente, que os resultados consistentes fazem a diferença. O impacto positivo, a gente tem que olhar, de fato, também para os impactos, né, a trabalhar ativamente para gerar esses impactos positivos para a sociedade, né, então, como eu falei, tem que dar um retorno para a sociedade como um todo. A gente tem a Fundação Raizen, que trabalha com crianças e adolescentes, então, assim, não só isso, mas várias outras iniciativas. E, obviamente, também mitigar os riscos, né, olhar, entender quais são os nossos impactos e como a gente pode mitigar esses impactos. Então, tem que ter um olhar para esse todo. E aqui a gente trouxe um elemento novo, que é onde eu vou aprofundar mais, que é a cadeia produtiva. Como é que a gente compartilha esse valor, né? Compartilha o valor com os nossos produtores de cana, e isso vai entrar aqui, eu vou entrar um pouco mais no detalhe. A gente tem um programa aqui também chamado Cultivar, mas eu vou entrar um pouco mais no detalhe do programa Elo. Mas o fato é que a gente precisa olhar para a cadeia produtiva como um todo. Não adianta a gente olhar só da nossa cerca para dentro, a gente precisa olhar o todo, e o todo inclui o produtor de cana, que é o nosso parceiro comercial. Então, eu falei da sociedade como um todo, mas obviamente que o produtor, que é o nosso fornecedor ali, também, obviamente que ele está dentro disso. E aí, para nós é fundamental estabelecer uma conexão com eles e ter algo que a gente compartilhe valor com eles no dia a dia. E eu vou entrar um pouco mais no detalhe, e aí pegando um gancho um pouco também, trazendo, né, para essa questão da engenharia agrícola, agronomia e todas essas disciplinas, enfim, esses cursos que fazem total sentido para a gente endereçar esses aspectos aqui. Mas, olhando como é que a Raizen olha para a cana-de-açúcar, né? E ela tem, a cana-de-açúcar dela provém de duas formas. Da produção própria, onde a Raizen planta, faz os tratos culturais, colhe essa cana e leva para seus parques de bioenergia. Mas isso representa em torno de 50%. Mas os outros 50% são de produtores de cana. São aquele cara que ele planta na sua propriedade, ele cuida da cana e entrega nos nossos parques. Então, como é que a gente olha para a sustentabilidade olhando para essa cadeia como um todo, né? Então, do ponto de vista da cana própria, da cana produzida pela Raizen, a gente tem uma certificação internacional chamada Bom Sucro, no qual a gente certifica as nossas unidades industriais e a cana, e as fazendas, né? Mas para os fornecedores de cana, a gente entendeu que precisava ter uma estratégia mais distinta, né? De forma distinta para garantir a sustentabilidade. Então, para os fornecedores, a gente criou o programa Elo. Ele foi criado em 2014, vai para já 8 anos, e é um programa inovador. E aí, já não pegando o gancho aqui para o próximo slide, é um programa que a gente fala que é inovador, ele é pioneiro, porque no setor sucroenergético ele é único. Existem outras iniciativas, outras cadeias produtivas que têm programas semelhantes, né? Então, café tem programa de sustentabilidade, soja, enfim, leite, enfim, outras cadeias produtivas também têm os seus programas de sustentabilidade. Mas no setor sucroenergético, na cana mesmo, efetivamente, o nosso programa foi pioneiro. Então, a ideia é apoiar, de fato, a melhoria contínua nos produtores. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como é que a gente apoia o produtor e trazer alguns exemplos práticos para vocês em relação a isso, tá? A gente tem uma equipe dedicada para isso, para fazer acontecer esse programa. Então, o time tem que estar no campo, né? Tem que estar presente lá com o produtor. São 17 pessoas. E aqui eu trago um ponto, gente, que é fundamental, né? A equipe multidisciplinar. Então, a gente tem agrônomo, tem biólogo, tem engenheiro florestal, ambiental, enfim, outras profissões também que trabalham no programa Elo, né? Equipes que estão no campo lá. Essa equipe tem que orientar, tem que ajudar o produtor, tem que fazer esse acompanhamento, né? Como se fosse uma extensionista, né? Uma extensão rural lá, onde ele tem que acompanhar de perto.
mas a gente não está sozinho. Tem a parceria com a Imaflora e a Solidariedade. Imaflora é uma ONG, a sede fica aqui em Piracicaba. Ela atua no Brasil inteiro com certificação florestal, certificação agropecuária, enfim. E a gente está desde o início do programa Elo com eles para ajudar, desde o início na construção do programa, mas também fazem um acompanhamento ao longo desse tempo, eles estão com a gente aí. A Solidariedade, ela está com a gente, originalmente ela é da Holanda, mas ela atua no Brasil e em vários países do mundo, mais de 50 países no mundo tem atuação, e enfim, é fundamental para a gente entende que é fundamental ter parceiros como esses para dar credibilidade, ajudar a gente na construção também, enfim, tá junto com a gente aí no dia a dia. Então, são duas parcerias fundamentais para o programa. Obviamente que esse programa, a gente tem uma cadeia de produtores que estão em torno de 2.000 produtores de cana. Vocês imaginam que essa equipe tem que acompanhar, tem que estar lá no dia a dia. Gente, tem que entender como é a realidade dele, entender como ele se comporta, como a gente pode ser, de uma forma mais, né, útil, vamos dizer assim, nesse relacionamento. E eu acho que entender como cada um é e se colocar no lugar do produtor é fundamental. E a gente pensou o programa e sempre em atender 100% deles, tá? Então não tem uma diferenciação de, vamos fazer para parte dos produtores. Não, é para todo mundo, do pequeno produtor ao grande produtor de cana, tá bom? Então é um programa que olha o todo mesmo da nossa cadeia produtiva, e não só olhando o produtor, mas olhando também os prestadores de serviço, os terceiros, de quem ele contrata serviço e tudo mais. E isso, gente, olhar para a cadeia produtiva é algo que, assim, todas as empresas, grandes empresas que têm compromissos sérios, né, compromissos públicos, fazem, né, e de dar transparência, de olhar para a cadeia como todo, ter uma responsabilidade para a cadeia, não dá para fechar os olhos para a cadeia produtiva, né? Você tem que ter isso em mente, e a gente tem que sempre olhar para esse aspecto. Vamos passar, Mi? Aqui, em termos de dimensão do programa, são em torno de 2.000 produtores, como eu comentei, né? Então, isso que a gente trabalha, em torno de 5.800 propriedades rurais, 462 mil hectares de cana, que equivale a mais ou menos uns 30 milhões de toneladas, né? Que é o volume que é proveniente de fornecedor, né? Os outros 30 milhões, mais ou menos, são de produção própria da raiz, em mais de 140 municípios e 5 estados. A gente atua também em Minas, ali na região de Uberaba, norte do Paraná, Mato Grosso, mais fortemente Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. Nossa base, grande maioria da nossa base está no estado de São Paulo. Tá? Quem tiver à vontade, fiquem à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade para perguntar. Acionistas e alta liderança participam diretamente da gestão do programa. Então, olhando para a governança especificamente desse programa, não dá para falar de um programa de sustentabilidade sem ter governança nele. Então, e isso é reportado para a alta liderança da companhia. Então, todo mundo acompanha a forma como a gente, os resultados, o que a gente tem feito, tudo isso é reportado para eles. Isso faz muita diferença, dá muito peso na hora de a gente implementar um programa como esse. O programa ele começou pequenininho, gente. A gente não começou com os 2.000 produtores de uma vez. A gente começou aos poucos. E isso foi tomando corpo, foi crescendo, se desenvolvendo. Vou falar para vocês no início, a gente não tinha ainda muito resultado para mostrar, então isso também é feito com o tempo. Então não é um programa, programas como esse não conseguem ser implementados da noite para o dia e já você vai obter resultados. É um trabalho, a gente brinca que é tipo um trabalho formiguinha mesmo, né? Então, com o tempo a gente consegue mostrar, os próprios produtores reconhecerem. A gente tem um comitê técnico e um comitê executivo, então, que também a ideia do comitê técnico é a gente avaliar o que a gente pode melhorar dentro do programa e submeter para o comitê executivo aprovar essas mudanças. E o próprio comitê executivo também sempre
nos ajuda e também desafia a melhorar. A gente tem uma verificação de terceira parte, que é com o Imaflora, que faz. Então, anualmente, um percentual dos nossos produtores recebem essa verificação externa, e também a gente recebe, né, como integrante, né, do Programa Elo, como implementação do Programa Elo, para saber se a gente está implementando da forma correta. Então, a gente tem essa avaliação de terceira parte, a gente recebe feedback em relação a isso. E, obviamente, que uma diferença grande, como eu comentei antes, é ter uma equipe dedicada. Então, aquelas 17 pessoas que ficam dedicadas e espalhadas aí em todas as nossas áreas de atuação. E, obviamente, que tem a gente fala aqui que o programa também não acontece sozinho, né? Só com as 17 pessoas que estão no campo, os gestores de sustentabilidade. Acontece com todo mundo envolvido, a área jurídica, a comunicação, o nosso setor, né, a área de agronômica nossa, SSMA, então no final são mais de 150 pessoas de alguma forma envolvidas com isso, e um investimento desde o início do programa em torno aí de 25 milhões de reais. Então, a gente vem constantemente, né, investindo e mantendo o programa aí. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente leva isso para o produtor, né? Como é que é o dia a dia de alguém que trabalha no programa Elo? Como é que de um agrônomo, de um engenheiro agrícola, de um engenheiro ambiental? Primeiro ponto, quando a gente chega no produtor rural, a ideia é fazer um diagnóstico, é entender a realidade daquele produtor. Então a gente vai e conversa com ele, entende, tem uma série de questões, um questionário que a gente realiza, e com isso a gente entendendo a realidade dele, a gente vai identificar onde tem oportunidade de melhoria. Porque para a gente ajudar ele, precisa identificar. E aí a gente envolve os 4 pilares, melhor dizendo, né? Negócio, meio ambiente, cultivo e pessoas, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas aqui a gente entra e identifica, olha, precisa melhorar esse aspecto, aquele aspecto de produção, enfim, então, ou de meio ambiente, etc. E aqui a gente fala com ele. E aí dá uma orientação individualizada. Então, imagine que é como se fosse uma consultoria para esse produtor. Ele tem uma equipe, né, multidisciplinar, equipe técnica que vai ajudar ele, dar orientação para ele do que ele precisa fazer, o que ele pode melhorar na sua propriedade. E aí, junto com o produtor, priorizar o investimento. Quem toma a decisão no final do dia é o produtor. Ele vai dizer aonde que ele vai investir, da forma como ele vai investir. A equipe nossa vai ajudar na orientação. Então, engajar ele, né? Vai, de fato, orientar, mas a decisão no final do dia, pelo investimento, pelas ações, é do produtor. A gente dá um norte para ele. E a gente faz o acompanhamento técnico ao longo da safra. Então, além de fazer aquele diagnóstico, eu tinha comentado antes, né? De fazer um acompanhamento técnico. Então, assim, a gente faz uma série de visitas na propriedade, para, junto com ele, como eu falei, dar essas orientações, engajar, dar treinamento, enfim, envolve associação, palestra, a gente desenvolve uma série de materiais informativos que a gente entrega para ele também. Então, isso faz muita diferença no dia a dia, tá, gente? Porque o produtor, muitas vezes, é carente de informação. Às vezes não é nem por maldade ou qualquer outra coisa, às vezes ele não entende, mas é porque ele de fato tem uma carência, né? Às vezes, não foram todos, mas às vezes tem uma carência de informação. Então é importante que quando uma equipe como essa vai e conversa com ele, é fundamental para ajudar, né? Ele vê valor nisso, ele sente que isso é um valor para ele. E aqui alguns temas que a gente aborda, assim, como eu falei antes, né, olhando para o pilar econômico, ambiental, social, a gente divide alguns temas. Então, a gente trabalha com eles no gestão financeira, sucessão, né, então, se ele tem sucessor, quem é o sucessor, como é que ele está trabalhando esse tema dentro da propriedade, que isso é uma questão fundamental, né, para a perpetuidade do negócio dele. A gestão financeira da propriedade, então, os controles que ele tem, como ele faz,
gente ajuda nisso também, né, para dar essa orientação. E aí, quando a gente entra no pilar ambiental, a gente vai tratar uma série de temas aqui relacionados a uso responsável de agroquímica, ou seja, armazenamento, embalagem, tipos de né, agroquímicos que ele utiliza, proteção das áreas de preservação permanente, orienta eles também se ele tem APP, como está, reserva legal, se está restaurada, não está, prevenção e combate à queima, preservação dos recursos hídricos, né, outorga, se ele tem tratamento de esgoto, se ele tem tratamento de água, separador de água e óleo, enfim, todo o aspecto da gestão de meio ambiente na propriedade. E quando a gente olha no cultivo, adubação, né, também tem análise do solo, como ele aplica de fato, né, o fertilizante, o corretivo lá no campo, manejo de entrega de pragas, técnicas de plantio, manejo de conservação do solo, aí a gente entra no aspecto da erosão, por exemplo, né, tem outros pontos. E no pilar pessoas, a gente entra muito forte nessa questão trabalhista, né? Então, olhando ali infraestrutura, se ele tem alojamento, advivência, saúde e segurança, uso de IPI, jornada de trabalho, contratação de imigrantes, transporte, enfim. É um diagnóstico, gente, muito abrangente. Então, esse é um ponto que, quando a gente foi construir o programa, eu falei para você, assim, a gente foi atrás também entender o que tinha no mercado. Como eu falei, tem outras cadeias, né? A palma, soja, café, leite, etc. E tal. Então, a gente também buscou aqui construir um programa e trazer isso para a realidade do produtor de cana. E aí, então, tudo isso aqui, todos esses temas estão adaptados, estão referenciados aí para cana. Então, eles conseguem enxergar o valor nisso, né? E aqui um pouco em termos de números, gente, ao longo desse tempo, foram mais de 10 mil visitas, tá? Nesses produtores. E aqui, como eu falei, é o dia a dia, chegar na propriedade, conversar com ele, tomar um café, fala né, das oportunidades de melhoria. Então, tem que estar no dia a dia, tem que ser olho no olho com ele, né? Isso é fundamental e eles, como eu falei, eles veem muito valor nisso. Foram mais de 1.600 ações implementadas, melhorias implementadas no campo. Então, desde, o cara não usava o IPI correto, a gente orientou ele a usar o IPI correto. Ele não tinha uma área de vivência adequada, ele passou a ter uma área de vivência, aquela estrutura ali para almoço e descanso que tem que ter na propriedade, né? Tem que ter no local, na frente de trabalho, para que os trabalhadores possam parar para se alimentar e tudo mais. Então, isso é perceptível. Então, você começa a ver que não só o produtor começa a reconhecer essas melhorias, mas o próprio funcionário do produtor também começa a dar depoimento positivo. Então ele começa, né, a falar para a gente, fala, poxa, é legal que agora eu tenho um local, agora tem assim, a condição melhorou nesse aspecto e tal. Então ele participa disso. E a gente viu que não adianta só envolver também o produtor, né? A gente envolve a família do produtor, os funcionários desse produtor. Então, assim, acaba que é um movimento, né, que tem que acontecer, né, geral na propriedade. Então, por isso que eu falei que era de formiguinha, porque no dia a dia, como eu falei, olho no olho, está ali presente, mostrando de fato essas oportunidades para ele, dando a mão para ele nesse aspecto. Foram mais de 10 mil embalagens recolhidas, então esse também é um trabalho que a gente vem fazendo, de recolhimento de embalagem, onde não tem um local adequado, né, não tem um local para descarte das embalagens, a gente faz coleta itinerante, né, junto com parceria com prefeitura e outras entidades. A gente dá muito treinamento também, leva palestra para os produtores, então pelo menos aí 500 produtores são impactados anualmente. E tem uma linha de crédito daí especificamente pelo cultivar, né, que ao longo desse histórico, o cultivar tem a mesma idade aí do programa Elo, que ao longo desse tempo aí já foram mais de 420 milhões de reais em linha de crédito para os produtores. Então, isso obviamente que no final do dia também, obviamente, ajuda. E olhando, para fechar aqui, né, olhando o aspecto do impacto também, o Elo consegue, dos 17
Das 17 ODS da ONU, o Elo, de alguma forma, endereça 8. Então, a gente também tem esse link com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? E aí, e aqui já pego um gancho para esse aspecto do reconhecimento, que a gente foi reconhecido também pela ONU, né? Em 2020, vocês estão vendo ali o penúltimo quadrinho, como um big push para a sustentabilidade. A ONU, ela faz anualmente esse programa, e a gente escreveu o programa Elo, né? Programa que incentiva a cadeia produtiva, né? E são programas que incentivam a cadeia produtiva. Tiveram outras cadeias também que participaram, mas na cana a gente foi contemplado aí como um programa, foi reconhecido como um programa que de fato incentiva, né, traz um impacto positivo para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Então isso foi um reconhecimento muito importante da ONU, a CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América Latina, mas está vinculada à ONU, que em 2020 a gente recebeu esse reconhecimento. A gente também tem um reconhecimento, fez um benchmark com a certificação do Bom Sucro, então eu falei para vocês que a cana própria da Raízen, né, tem a certificação Bom Sucro, mas a gente também fez um benchmarking do programa Elo e o Bom Sucro. E o Bom Sucro reconhece que o Elo é um programa que está alinhado com os seus princípios e critérios. Então, é mais um ponto fundamental aqui para a gente. E, enfim, algumas outras matérias, algumas outras premiações que aconteceram, e aí é fruto desse trabalho aí no dia a dia com o produtor, né? A gente aqui dentro da Raízen, especificamente a área que a gente trabalha, o Rafa, a Mi e eu, a gente é responsável por toda essa parte estratégica do programa Elo, toda a parte de relacionamento com essas Animaflora, solidariedade, mas cuida de toda essa parte estratégica. E tem uma equipe, que é aquelas 17 pessoas que eu comentei, que fazem a implementação lá no dia a dia. Então, só que esses reconhecimentos só vieram para coroar todo o trabalho que vem sendo feito ao longo desse tempo, tá? E aqui eu acho que um aspecto para nós que é fundamental, que a gente acredita de fato que as coisas acontecem no campo com diálogo e transparência. Não adianta a gente fazer de outra forma. Como eu falei para vocês, tem que ter olho no olho, tem que ter essa conversa com o produtor, e tem que ser algo que estabeleça, né, a confiança. Não adianta a gente olhar, né, e virar as costas e falar, olha, você precisa melhorar nesse aspecto, e virar as costas em relação a isso. Não. A gente tem que estar no dia a dia com ele. E, né, conversas produtivas, conversas retas, né, no aspecto de ser transparente mesmo e compartilhar valor com eles. Então, isso a gente viu que ao longo do tempo, isso é fundamental. Isso não vale só para essa relação comercial, em relação de trabalho com os produtores, mas vale para a vida como um todo, né? Então, diálogo, confiança, transparência são palavras assim fundamentais que a gente tem que ter no nosso dia a dia, gente. Eu vou passar, Mia, acho que agora a gente passa um videozinho, tá? Vou falar um pouco mais do programa Elo, e aí depois a gente deixa um tempo aqui para a gente bater um papo e, enfim, tirar alguma dúvida aí. Esse vídeo é bem recente, gente. Praticamente saiu do forno, né, Mi? Exatamente, praticamente saiu do forno. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Estamos vendo. Sim. Então tá bom, vou passar aqui para vocês. Nós nascemos para produzir energia renovável. Tudo que a gente produz, todos os nossos negócios são voltados para um mundo cada vez mais sustentável. O programa Elo vai completar 7 anos de existência. E o nosso grande objetivo é tornar a cadeia produtiva da cana-de-açúcar cada vez mais sustentável. Para nós agricultores, o programa Elo é uma ferramenta extremamente importante, auxiliando o produtor
a entrar numa linha de sustentabilidade. Está presente no dia a dia e faz e acontece na propriedade junto com o produtor. Para que ele, junto conosco, possa aplicar práticas cada vez mais sustentáveis, que respeitem o meio ambiente, respeitem os vizinhos, enfim, as pessoas envolvidas nas lavouras de cana-de-açúcar. O Programa Elo é um programa único, construído pela Raízen, com o objetivo principal de gerar valor e compartilhar esse valor com a nossa cadeia de produtores de cana. O Programa Elo, além de transformador, ele é responsável, ele toca e tenta influenciar que as melhores práticas trabalhistas, ambientais, sejam praticadas no dia a dia para que a gente consiga ter um negócio que seja economicamente viável, socialmente atento e ambientalmente comprometido. Eu acredito que o Programa Elo é uma excelente iniciativa da Raízen porque ela está voltada a pensar no longo prazo do futuro da cana. O programa é inclusivo. O Programa Elo não é um programa de certificação, é um programa de melhoria contínua. E isso é importante porque leva aos nossos colaboradores e mostrar para eles a importância de se cuidar. Ele garante essa construção e compartilhamento de valor ao longo da cadeia, e ele só conseguiu ser construído porque ele foi feito a muitas mãos dentro da organização. Quando a gente desenhou a parte técnica do Programa Elo, os aspectos socioambientais, eles são muito claros, eles são muito evidentes. A governança é um aspecto igualmente relevante. Foi aí que a gente trouxe dois importantíssimos parceiros do programa para a gente, que são a Imaflora e a Solidariedade. A nossa missão dentro do Elo foi garantir o emprego da metodologia de melhoria contínua e também a questão da inclusividade. As boas práticas, elas estão sendo incorporadas nos sistemas de gestão dos produtores e isso se reflete nos trabalhadores, né? Desde o início o Elo também tem esse aspecto super inovador e a gente já começou desde o momento zero com a adoção de soluções digitais para apoiar os produtores. Quando você chama outras entidades para participar junto com você desse tipo de iniciativa, né, você traz idoneidade, credibilidade, outros olhares. Então você junta não só o interesse da companhia, mas o interesse também de outros parceiros e da sociedade civil. E é por conta desse aspecto de governança que fica muito claro que ter parceiros como Imaflora e Solidariedade faz com que o programa gere muito mais valor do que ele geraria sem esses parceiros conosco. O reconhecimento externo ele é um dos pilares da estratégia do Programa Elo. O programa foi amadurecendo e foi reconhecido no case da CEPAL. Se a ONU mostra que o nosso projeto é um empurrão importante, a gente está gerando o valor que a gente gostaria de gerar, e só mostra que a gente de fato tem objetivos e resultados muito grandes para alcançar. O primeiro impacto isso gera, claro, uma diferenciação em relação ao que você tem não só no Brasil, mas em escala global, principalmente derivado do processo de cana tão bem estruturado que a gente tem próprio e através do Elo com terceiros. Quando a gente pensa em clientes, você tem uma relação direta entre o que você vende, não só como a commodity, a matéria-prima, mas tudo aquilo que está imbuído, está por detrás do nosso processo produtivo. São tipos de clientes que vão a fundo nos questionamentos e discussões específicas que a gente tem, com abrangência até a cana-de-açúcar. É um programa orientativo, então nós orientamos o fornecedor sobre as melhores práticas. Quando a gente faz parte de um programa como esse, dá muito orgulho, porque você consegue, de fato, visualizar que essa melhoria está acontecendo no campo. O agronegócio brasileiro é tão importante que a Raízen está comprometida em auxiliar gerações que trabalham e atuam no agronegócio. Saber que meu filho vai me suceder e que está se preparando, isso para mim é muito importante e me deixa tranquila de saber que isso vai continuar. Trabalhar no agronegócio me proporciona conviver com produtores rurais apaixonados pelo cultivo da cana-de-açúcar. Porque você investe muito amor, muito carinho e você quer ver isso prosperar.
Eu sempre falo que eu estou no futuro. Eu desejo que ela fique muitos anos, muito bem tocando a fazenda. Eu sinto isso nos meus filhos, nos meus netos, e isso me dá muito amor, muito carinho e muita tranquilidade. Obrigado. E acho que só tem o último slide ali, antes da gente abrir para bater um papo. A gente tem um relatório que está no site da Raízen, tá? Vocês podem acessar mais informações sobre o programa Elo. E também tem o meu contato aí, meu e-mail. Fiquem à vontade, sempre que vocês precisarem, mandar e-mail, mandar mensagem, trocar informação. Mas esse relatório, ele não tem todo o detalhe, foi um relatório da safra 19/20, mas ele tem muita informação de como funciona, outros exemplos práticos, tá? A Mi já compartilhou aí o link com vocês, fiquem à vontade lá para acessar no site da Raízen. Mas eu queria só pegar um gancho, se quiser pode compartilhar para a gente ver do pessoal, mas um aspecto importante ali, né, que até o Otávio menciona, é como a importância também que o cliente nosso final está dando para isso hoje. Então, assim, a cadeia como um todo tem despertado o interesse em conhecer mais e valorizado isso. Então, quando a gente faz um programa como esse e o cliente nosso também valoriza, questiona, quer saber mais, a gente vê que está sendo bem feito. Mas, e do outro lado também o fornecedor, como o depoimento da Maria Cristina ali, é muito legal, a gente teve uma reunião com ele semana passada e durante a reunião foi muito falado, muito elogiado pelos fornecedores também, pelos produtores, a implementação do programa. Então, quando a gente ouve do lado, né, do produtor, né, um feedback positivo e ouve do outro lado também feedback positivo e até mesmo, né, novos desafios também por parte dos clientes, a gente vê isso com muito bons olhos, quer dizer que a gente está no caminho certo. E isso a gente só consegue fazer com pessoas, gente, não tem com outra forma. Então, como eu falei, eu falo muito, né, fico parecendo chato, né, falar de olho no olho, mas é assim, gente, não funciona de outra forma. É com uma equipe multidisciplinar, por isso que não dá para olhar só para, né, não tem um multidisciplinar, diversidade, gênero, tudo. Então é um conjunto, né, de coisas que fazem com que isso seja, de fato, esse programa seja um sucesso. E a gente, obviamente, tem muita coisa pela frente ainda, mas só aqui também agradecer a oportunidade, viu, gente, de poder falar um pouco mais. A gente é meio suspeito de falar que a gente é apaixonado, então tá desde o início aí. Mas esse, eu acho que esse vídeo aí resumiu muito bem. A gente fez outros vídeos ao longo do programa, mas esse para mim foi de fato o melhor, assim. Foi um vídeo que mais tocou mesmo, está na essência, ele tocou a essência do que é o programa. Gente, obrigado aí, mas estou aberto aqui para dúvidas. Gustavo, antes de eu fazer qualquer pergunta, só avisando os participantes que o formulário para a lista de presença dessa palestra já está disponibilizado no chat para preencher, para garantir o certificado. Bom, a dúvida que eu tenho, na verdade, qual é tão complexo o Elo, mas também parece que vocês estão conseguindo suceder tão bem, né, com esse programa. Qual foi o principal desafio e qual está sendo, né, com certeza os desafios continuam, os principais desafios para inserir esse programa? Acho que assim, Maria Luísa, no início a gente foi de fato, primeiro o desafio foi pensar num programa para todos. Então assim, como até faz parte, né, do vídeo ali, não ser uma grande preocupação quando a gente começou o programa, e aqui falando um pouquinho para vocês, a gente bateu na porta do Imaflora e da Solidariedade na época com parceiros, falei, gente, precisamos fazer um programa assim, assim, assado e tal. Eu falei, cara, vocês têm certeza, tipo assim, vocês estão falando de um mega projeto, né, um mega programa, né, como é que eles ficaram espantados, assim, também de como a gente ia fazer aquilo, né. Mas a gente falou, não, claro, a gente precisa fazer. Mas o grande desafio primeiro foi pensar para todos. A gente não poderia fazer para um grupo de produtores. A gente precisava ter um programa que fosse aplicado para todos os produtores de cana. Como eu falei, do pequeno ao grande.
para não ter, porque um processo de certificação, ele pode ser um pouco mais, vamos dizer assim, excludente, né? Porque você certifica ou não certifica, né? Seja uma propriedade, seja uma empresa e tal. Um programa de melhoria contínua, não, você tem que fazer isso acontecer no dia a dia, você tem que estar ali com ele para poder ajudar nessa construção. Então, o primeiro foi, de fato, ter um olhar para todo, para ter esse primeiro desafio. O outro desafio foi convencer o produtor, né, entender, porque pense que também, da noite para o dia, você imagina assim, a gente sempre fez assim, né, historicamente, como é que você muda isso, né? Então você tem que ter por isso que essa proximidade, esse convencimento, esse olho no olho. Então eu acho que o segundo aspecto que eu posso falar foi entender a realidade dele e convencer ele de que de fato é um programa que traz um retorno para ele, né? Então acho que são dois aspectos assim que eu diria que foram desafios fundamentais, porque a alta liderança ela comprou desde o início, sempre apoiou na construção. Então internamente a gente tinha isso muito forte. Mas acho que na hora que a gente começa a conversar com o produtor, a gente começou a conversar, a gente viu que cada um tem o seu jeito, né? Então, obviamente que o fundamental, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, não é só olhar para a experiência que cada um tem, a formação de cada um. A gente sempre fala que dentro do programa, o fundamental do profissional que atua no programa Elo é olhar para pessoas, olhar e ter a visão de olhar, se colocar no lugar do outro, entender a realidade daquele produtor, e adaptar a sua linguagem, a forma de falar para esses diferentes públicos, esses diferentes fornecedores. Esse é um outro desafio também. Porque não dá para, da mesma forma que você tem um grande empresário, um grande produtor, você vai com a mesma linguagem falar com o pequeno produtor, às vezes, né, um produtor familiar. Então, assim, esse eu acho que ainda foi e ainda é um grande desafio. No dia a dia a gente tem que sempre calibrar isso para transmitir a melhor mensagem da forma correta, assertiva com o produtor. Acho que é isso, assim. Você, Mi também, Rafa, fiquem à vontade de complementar aí, mas nessa linha, gente. Em relação aos colaboradores, como que é a aceitação deles em primeira mão, assim, ao programa? Você fala dos próprios colaboradores de equipe da fazenda? Eu acho que, assim, muitas vezes o colaborador, eu quero que ele, como ele consegue também perceber muito rápido, às vezes, a mudança, ele vê com muito bons olhos, entendeu? Porque ele vê que a gente tá ali para trazer uma melhoria. É claro que ele fala assim, todo mundo aceita da melhor forma? Não, às vezes então é com jeitinho. Então, às vezes, a gente fala que às vezes tem produtor e colaborador que a gente fala uma vez, tem produtor e colaborador que a gente vai falar umas 10 vezes, entendeu? Então, assim, não tem uma... Elisa, não tem uma receita de bolo. Não tem. Não tem receita de bolo, não tem a gente chama uma bala de prata para resolver tudo. Não tem. Cada um tem o seu jeitinho. Então, por isso que eu falo que é fundamental cada um saber lidar, tratar, entender a realidade de cada produtor. Às vezes tem um colaborador que vai ser um pouco mais resistente. Tem hora que você fala, o colaborador está um pouco mais resistente, você fala que a esposa cobra ele daí, a esposa se convence, ou ao contrário. Então, assim, a gente encontra meios para de fato mostrar o valor nisso. Então, isso que é a beleza. Então, isso que é uma coisa muito, muito genuína, assim. Mas tem sido muito, muito bacana, assim, a aceitação dos colaboradores. Obrigado pela pergunta. Obrigada pela resposta. Alguém mais tem alguma dúvida? Aproveitem a oportunidade já. Eu posso perguntar rapidinho? Claro, Maria, fica à vontade. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Gustavo, eu tenho uma dúvida. Eu trabalho aqui na Raizen também. Aqui na unidade, até a Val entrou agora, que eu convidei ela. Aqui na Bonfim, a gente tem um fornecedor, né, acho que é da carteira da Val, e ele, eu acho que estava interessado em ter certificação Bom Sucro, só que eu acho que ele ainda não é N4. Se ele conseguir a certificação Bom Sucro, ele vai conseguir assim ser N4 logo depois que ele conseguir essa certificação,
ou ele ainda vai ter que passar por todas aquelas avaliações dentro do Elo, as perguntas, para ele conseguir a certificação? Tipo assim, conseguiu a Bom Sucro, vai conseguir CN4. Oi, Val. Obrigado pela pergunta, Maria. O Val, boa noite, viu? Você entrou agora. Boa noite, Gu. Tudo bem? Oi, você. Tudo bem. A Val também, a Val tá na linha de frente aí da implementação do programa. Obrigado pela presença aí, Maria e Val também. Mas assim, Maria, respondendo a tua pergunta, os nossos fornecedores de excelência, claro que se ele chega num nível como esse, obviamente que ele está mais próximo de alcançar a certificação do Bom Sucro, né? Então, a gente não trabalha dentro do programa Elo para que ele certifique a propriedade dele. É a opção dele, do produtor, ir para essa linha de certificação. Então, tem produtores nossos que evoluíram dentro do programa, nas suas práticas, e depois partiram para uma certificação. Obviamente, que se ele primeiro for para uma certificação, consequentemente também ele vai estar dentro do nosso, né, como produtor de excelência. Então, as duas estão bem ligadas, tá, Maria? Sim, a resposta é sim. Mas a gente estimula muito que eles, de fato, trabalhem na melhoria contínua, trabalhem no dia a dia para melhorar suas práticas. Aí depois, se ele quiser optar por uma certificação, aí fica por opção dele, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Fica com vontade. O time está completo aqui, gente. Ó. Isso que eu ia falar Tá também. todo mundo aqui. Se um não souber, o outro sabe. Não, aqui não tem para onde fugir, não. Aqui. Eu vi o Luizinho deve estar por aí também. O Luizinho está escondido aqui. Acho que ele entrou. Tem cultivar. Pessoal, parabéns pela apresentação, Gu. Regina, Luiz, obrigado aí pela presença aí. Luiz trabalha no programa Cultivar. Eu acho que eu tenho uma dúvida, posso aproveitar aqui? Claro. Primeiro, eu queria falar que foi sensacional, Gu. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, Michele, Rafa. Quando eu fiz esse convite para eles falaram que dá até briga para quem vai falar do programa Ela, e eu vi que realmente vocês são apaixonados e o programa é sensacional, assim, é sustentabilidade 100%. Então, fiquei muito feliz com a palestra. E a minha dúvida é, quando você entra no site da Raízen, né, tem a parte da Agenda 2030 dos objetivos, dos 17 objetivos sustentáveis da ONU. E um dos objetivos da Raízen, né, para colaborar para atingir esses objetivos da ONU, é aumentar o indicador gigajoule por hectare, acho que é isso, em até 15%. E aí está relacionado também com o programa Elo, né? Eu queria entender mais dessa relação com o programa Elo. Que assim, eu acho que o ponto nesse aspecto aí de gigajoule por hectare, né, é tirar o máximo de energia, vamos dizer assim, gerar o máximo de energia por hectare. Então, assim, obviamente que se você tem um produtor que produz mais, né, tem uma produtividade melhor, ele vai extrair mais ainda e, consequentemente, também a empresa ganha nesse aspecto de atingir seus objetivos. Então, o programa Ela está diretamente ligado a isso, Júlia, porque a gente também trata de questões de produção, vamos dizer assim. E aliado com o programa Cultivar, que o Luiz está aqui também, o Luizinho trabalha no programa Cultivar, a gente consegue fazer com que a melhoria aconteça no campo, na propriedade dele, ele tenha melhor produtividade, consequentemente ele vai produzir mais em menos área, vamos dizer. Então, é uma coisa que está associada à outra. O programa Ela, um dos aspectos dele também é blindar ele, né, mitigar risco, é trabalhar na gestão do risco da propriedade. Então a gente tem esse lado, mas também tem um lado da produção, tem temas lá, adubação, como eu falei antes, então está tudo isso interligado. E o Cultivar e Ela trabalham juntos, então os dois programas, sem dúvida nenhuma, é uma oferta imbatível, oferta de valor para o produtor, né? Então, e a gente está muito antenado com outras coisas que estão surgindo aí também, então a gente está sempre de olho.
Agora a gente vai endereçar outros assuntos em breve. Espero ter novidades para vocês aí, com mais coisas. Perfeito, Gustavo. Outra dúvida também, vou aproveitar aqui. Claro. Falando, o produtor está lá produzindo uma energia renovável, né, certo, com a matéria-prima para o etanol, né, mas falando assim, em práticas lá na plantação, né, de energia renovável, vocês têm esse incentivo também de, enfim, placas solares, enfim, queria entender como funciona isso também, falando na produção mesmo lá da cana. Isso, hoje a gente não tem, assim, uma linha ou um aspecto que a gente incentive, mas o fato é que tem produtores nossos que já têm isso. Muitos produtores já têm esse aspecto lá, implantação de placas solares, outras fontes, até biogás, enfim, produção de biogás, mas é um assunto que está no nosso radar, então, assim, a gente está estudando ainda, mas a gente não tem ainda nenhuma novidade, mas é algo que a gente está olhando, quando a gente olha, né, a gente fala do parque de bioenergia, né, da Raízen, com todos o portfólio de produtos, inevitavelmente a gente também busca o que tem, né, para a Raízen, o que a Raízen tem e o que a gente pode levar para esse produtor. Então a gente está de olho também nisso tudo, tá? Mas hoje a gente não tem ainda algo, mas eu sei que tem, assim, a gente sabe que tem produtores que fazem isso, mas tá no radar, sim. Tem várias coisas aqui que a gente fala que a gente é muito fértil de ideia, assim, o negócio mais diferencial é botar as ideias, né, obviamente, no trilho e fazer acontecer, mas a gente tem mapeado uma série de oportunidades, então, está correlacionado com os próprios produtos, os produtos que a Raízen, o portfólio de produtos que a Raízen tem. Sim, perfeito, estou contemplada. Obrigada, Gustavo. Imagina. Obrigado. Val, você tem alguma pergunta, Val? Imagina. Gente, mas fiquem à vontade aí. Se tiverem... Tem dúvida? Pessoal, mais alguma dúvida? Aproveitem a oportunidade. Aí, se não tiver aqui também, depois quiser mandar dúvida por e-mail também, gente, fica super à vontade, tá? O material também tem o relatório ali, tem muita informação, mas se tiver surgir uma dúvida depois, nossa, fiquem à vontade para... E se tiverem oportunidade, um dia vocês quiserem conhecer também, aqui já deixo o convite para vocês conhecerem mais aqui, estiverem presentes aqui um dia na Raízen e também, claro que tem nesse período ainda de pandemia, mas quando isso tudo normalizar, voltar ao normal aí, a gente está aberto aí também, tá, gente? E convidem a gente mais vezes, para ficar à vontade. Suspeito para falar, a gente gosta. Com certeza, é um privilégio recebê-los aqui. Bom, eu acho que... Pode falar uma coisa Pode rapidinho? falar, Marcelo. Só queria agradecer o convite de vocês para a gente poder dar essa palestra, essa aula que o Gustavo deu. Queria agradecer ao Gustavo, a Michelle e toda a equipe e te deixar aqui muito, muito obrigado a todo mundo e queria pedir uma coisinha. A gente pode tirar um print. Vamos tirar uma foto. Uma fotinha. Boa. É quando eu posso tirar? Pode tirar. Tem alguém mais quer ligar a câmera? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... X. Acho que foi. Obrigado, viu? Manda pra gente depois aí, Marcelo. Pode deixar. Manda pra gente também, tá, Marcelo? Beleza. Bom, pessoal, se não há mais dúvidas, então a gente agradece muito, né, toda a equipe da Raízen, agradecemos a Júlia, né, o Gustavo por estar se disponibilizando e a equipe dele de estar aqui fazendo essa apresentação maravilhosa. E claro que o convite se estende, né? Já recebemos vocês
edições anteriores da Semeagri e será um privilégio receber nas próximas edições. A Raiz é uma das empresas que nos dá muito orgulho nessa área agroindustrial, né, nessa área agrícola. Então, o nosso apreço por toda a equipe. Obrigada. Imagina, gente. Obrigado a vocês aí mais uma vez. E conte sempre com a gente aí. Ótima noite, se cuidem e vamos que vamos. A gente tá junto aí. Obrigada, pessoal. Eu também queria aproveitar para agradecer ao Marcelo. O Marcelo me ajudou aí a conectar com o Gustavo, a conectar com a UFLA. Então, deixei meu agradecimento para o Marcelo também. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Abraço. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.